Boa noite. Boa noite. Quer fazer a oração? Faço. Pedi para ele fazer a oração hoje, que eu sempre faço. Então, vamos lá. Vamos pedir a Jesus, nosso mestre, nosso guia e modelo, que nos ampare, que nos dê a dilatação das nossas percepções, para que tenhamos ouvidos de ouvir e assim percebermos melhor com maior amplitude as palavras da noite de hoje. Que o nosso querido Paulo de Tarso, devidamente intuído pelos seus mentores, pela espiritualidade amorosa do bem, possa nos trazer uma palavra de conforto, de carinho, de orientação, para que sejamos cada dia mais prudentes, que possamos entender de uma forma quase definitiva, diria, as palavras do Mestre Jesus, mas colocando-as em prática, fazendo a disciplina necessária para que a instrução se faça realidade nas ações. Sabemos que é uma tarefa difícil, sabemos que é uma tarefa conquistada dia a dia, mas se não fizermos o esforço, não chegaremos tão cedo àquilo que tanto necessitamos para nos livrarmos das dores e dos sofrimentos. Obrigado, Jesus, nosso mestre, nosso querido guia e modelo. Obrigado a Maria de Nazaré, mentora maior dessa casa, Casa de Caridade Coração de Maria. Obrigado a Joana, nossa mentora que nos coordena, que nos instrui para que sejamos melhores todos os dias aqui no nosso plano. E assim, agradecidos pela vida, agradecido por tudo que temos, família, amigos, trabalho, enfim, tudo aquilo que nos compõe enquanto seres encarnados aqui na Terra, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja e assim será. A palestra da noite de hoje, uma palavra linda, em que vai ser lei de causa e efeito com panorama atual. A palavra é sua, querido. Boa sorte, que Jesus te abençoe. Obrigado, meus irmãos. Bom, vocês me ouvem bem? Ouve? Bem. Bem. Pronto. Que a paz do nosso querido Mestre esteja em nossos corações, que a espiritualidade que nos assiste esteja conosco nesse instante e nos traga a sua paz. O tema da causa e efeito, sobretudo quando nós analisamos o cenário, mas o tema da causa e efeito é bastante oportuno para os dias atuais, sobretudo porque nós estamos vendo de uma forma muito intensa, muito ostensiva, reflexos de uma sociedade que perdeu o seu endereço faz algum tempo. Eu, lendo um trabalho de Dr. Rolomei, da década de 50, mais precisamente do ano de 1954, eu fiquei assustado de ver ele fazer um diagnóstico da sociedade e dizer que a sociedade da década de 50 do século passado era uma sociedade cujo problema mais intenso era o vazio existencial. Então a gente acha que o vazio é coisa pós-moderna, que é coisa do século XXI, que é coisa da nossa construção social da atualidade, mas não é. Ele chega a dizer que desde a década de 20 do século passado, nós já enfrentávamos problemas com esse tipo de assunto, de matéria, de tema. Então, quando a gente fala a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, sobretudo
não só no campo social, mas também no campo da própria saúde das pessoas, a saúde de um modo geral e a saúde mental, sobretudo. A gente vê que nós estamos chegando nos estertores, no nível máximo possível de uma forma de viver que parece que já deu o que tinha que dar. E a gente fica imaginando, e aí fazendo uma digressão em relação ao tema da causa e do efeito, qual seria ou teria sido a causa deste efeito? Antes da gente entrar nesse assunto especificamente, é interessante falar que a lei de causa e efeito, ela não é uma lei do espiritismo, ela não é uma lei das religiões, ela é uma lei da natureza. Porque há pelo menos aí 2.500 anos antes de Jesus, alguém já dizia que se pagaria o efeito com algo igual à causa daquele efeito. Ou seja, se alguém arrancasse o olho de alguém, esse alguém que teve o olho arrancado se sentiria na condição de ter a possibilidade de arrancar o olho daquele que lhe arrancou o olho. Isso era a lei de tal e qual, ou a lei de Talião, estabelecida no Código de Hammurabi, que depois vai passar para a lei de Moisés, e que vai se apresentar como sendo aquilo que Jesus vai negar no sentido da sua aplicação, quando ele diz, ouviste o que foi dito. E lá atrás, ele faz uma reformulação dessa lei, trazendo ao invés da vingança, ou de uma espécie de vendetta, ou de possibilidade de pagar o mal com o mal, ele pregar a possibilidade de se pagar o mal com o bem. Uma inversão completa naquela ideia inexorável de que aquilo que me fizeram eu posso fazer àquele que me fez. E isso, claro, que é apenas um rudimento, uma percepção rudimentar que o homem tem de que existe na natureza uma lei de igual característica. Tudo aquilo que eu faço produz um efeito. Quando Allan Kardec vai estudar os fenômenos, o que leva Allan Kardec a fazer o estudo do espírito não é outro motivo senão aquela máxima que por trás de um efeito inteligente existe uma causa inteligente. Não existe nenhuma possibilidade da manifestação de algo que não tenha por trás uma causa necessária, algo que estabeleça um princípio ativo através do qual aquele efeito se deu. Então é importante que a gente considere que todas as coisas que existem são resultantes de causas anteriores que foram para essas necessárias condições de existência. Da mesma maneira, quando Isaac Newton vai formular na sua filosofia, ou princípios filosóficos da filosofia matemática, ou princípios matemáticos da filosofia natural, melhor dizendo, quando ele vai escrever o seu livro, ele faz na sua terceira lei, ele estabelece que todo efeito é resultante de uma causa, ou toda causa tem um efeito de igual intensidade em sentido contrário. A terceira lei de Newton, que está presente quando você empurra um armário, quando você empurra um carro, quando você nada numa piscina, quando você faz qualquer esforço, há um esforço contrário de mesma intensidade provocado por aquilo que você fez. Então, na natureza, a lei de causa e efeito já existe. Porém, em um determinado momento, nós transformamos esta lei em justiça. Aí já começa a atuar o homem em cima da lei natural. Eu acho isso muito interessante quando a gente começa a legislar sobre leis naturais. O homem tem uma mania interessante de mandar no céu. É isso uma coisa incrível. Olha, quando ele chega e ele nomeia, ele dá cargos para espíritos no céu. Ele diz assim, você agora vai ser fulano, vai ter um cargo tal, e bota esse fulano lá em cima, o outro, né, mais embaixo um pouco, vai ali estabelecendo, né? E para você chegar nesse cargo, você tem que fazer tantos milagres, você tem que fazer tal coisa, você tem que passar num protocolo, e aí vai dando cargos como se ele tivesse autonomia para legislar no céu. Isso é nossa ignorância de achar que aquilo que funciona para a gente aqui, funciona em outras dimensões. Achar que nós temos autonomia e temos autoridade para interferir nas coisas.
Vamos pensar da seguinte maneira. Imagine o Brasil, que é um país onde a justiça é muito forte, né? Muito intensa, muito presente. Vocês imaginem se um juiz ou um qualquer, de repente, resolvesse, segunda-feira, decretar o fim da lei da gravidade. Não seria engraçado isso? Se ele chegasse assim, ó, a partir de amanhã, está proibida a ação da lei da gravidade, está revogada a lei da gravidade, os objetos soltos do espaço não mais cairão. Estarão proibidos de cair os objetos largados ao léu. E isso, obviamente, que seria uma tola ilusão, porque isso jamais se daria. Porque nós não conseguimos legislar sobre leis naturais. Elas existem apesar e além dos homens. Elas não estão aqui a serem colocadas ao nosso trabalho de modificação. Então, essa lei de causa e efeito é uma inexorável lei que diz que tudo aquilo que eu humano, que eu faço, toda uma minha ação vai produzir em mim uma reação de sentido contrário. Então, diferentemente de uma justiça de punição, que diz assim, você vai pagar, você vai ser aquele que vai carregar por suas vidas, como uma espécie da lei do karma. A lei do karma estabelece que nós temos uma espécie de matemática que vamos somando à medida das nossas boas ações e vamos subtraindo à medida das nossas más ações. Ao final de uma vida, faz-se uma contabilidade e, de repente, se chega à conclusão de que, nesse processo, na matemática do mais e do menos, nós somos credores ou devedores. Onde é que eles chegam? Se você for muito devedor, você poderá renascer na figura de um infra-humano, um animal, a figura da metapsicose. Então, imagine que você foi uma figura que gastou todo o seu karma, gastou o karma positivo que se acumulou durante toda uma existência. Agora vem numa existência ditosa e, de repente, agora começa a perder tudo. E aí, na próxima, nasce como uma muriçoca. Já pensou que coisa interessante? Você ter a possibilidade de perder os créditos que você adquiriu. Então, essas leis, tanto a lei de Talião, quanto essa lei do olho por olho, dente por dente, que é a ela uma consequência, e essa lei também do karma, elas deixam de considerar a hipótese do amor como fundamento de aplicação da justiça. A nossa melhor condição existencial seria se nós compreendêssemos esse efeito e essa causa, e que nós estamos dentro desse efeito e dessa causa. Nós somos as causas dos efeitos. Nossos atos são causas dos efeitos que vêm sobre nós. Quando a gente estuda a questão das formas de pensamento, e que a gente eleva o nosso pensamento para além do físico, das coisas cotidianas, de tratar mal alguém, ou de matar alguém, ou de fazer algum mal, a gente tem que pensar que nesse mundo das formas de pensamento, grande parte daquilo que nos assombra não são obsessores, não são figuras que nos odeiam, que nós tivemos no passado algum tipo de querela, de briga, e que com elas nós conseguimos construir uma estrutura de ódio e de perseguição. Não, grande parte das figuras mentais que nos assolam, que nos atormentam, são figuras mentais criadas por nós mesmos. Nós criamos essas figuras quando nós começamos a misturar sentimentos com a razão obliterada, a razão cheia de mágoa, a razão cheia de ressentimentos. A gente começa a criar, num plano extrafísico, os chamados elementos atratores do nosso pensamento que ficam conosco, promovendo os efeitos de auto-obsessão. Um vidente seria capaz de enxergar essas formas em torno de cada um de nós. Por isso, na questão 459, quando é perguntado a respeito da influência dos espíritos sobre nós, de verdade ordinários, são eles que nos dirigem. Nós estamos numa grande teia de pensamento que qualquer coisa que nós façamos, do ponto de vista da vontade, do sentimento, do interesse, irá se constituir em causa necessária para um efeito, que poderá ser bom, se nós assim elaboramos causas boas, ou efeitos negativos, se assim for. Eu sempre uso a comparação dos caroços, né? O caroço de manga. Qual é a possibilidade de você colher um coco da árvore gerada a partir de um caroço de manga? Se você plantar um caroço de manga, dará uma mangueira. Se você plantar uma semente ou uma muda de banana, vai dar uma bananeira que vai produzir apenas bananas.
Seria uma derrogação da lei natural se aquela causa produzisse um efeito adverso, um efeito diferente daquele estimado ou esperado. Então, por que seria diferente assim nas nossas condições de vida? E aonde é que entra a especificidade da reencarnação e do amor como algo que modifica o sabor da lei de causa e efeito? Justamente porque é possível, a partir de um determinado momento, nós fazermos uma alteração naquilo que supostamente havia sido programado para nós. Não necessariamente aquilo que foi devidamente programado por nós mesmos, como necessidade da nossa encarnação, para o nosso processo de aprimoramento, vai se constituir na nossa realidade objetiva, porque tudo pode mudar. Tudo, absolutamente tudo pode ser diferente, desde que eu exerça a minha liberdade de fazer escolhas. E com isso eu posso modificar o panorama das minhas próprias experiências. Então, só para citar exemplos, quando nós chegamos aqui na Terra, o que nós trazemos? Nós trazemos a nossa história de vidas passadas. Trazemos, de certa maneira, o nosso desejo, a nossa aspiração pelo belo, pelo justo, pelo bom, pelo divino, pelo amoroso. Porque a gente percebe, enquanto espírito, as grandezas das nossas potências, até onde nós podemos ir. Imagina um espírito que está, de repente, chafurdando em um espaço espiritual de consciência de culpa, e de repente ele vislumbra alguém que não tem essa mesma condição onde ele está, alguém que está numa condição diferente. Essa passagem é muito bem elaborada no Evangelho, quando o rico e o Lázaro estão lá. O Lázaro junto do pai Abraão e o rico longe. Essa parábola, inclusive, de rico e de pobre, isso é só uma metáfora, viu? Não tem nada a ver com dinheiro. Tem a ver com mente, tem a ver com consciência de culpa. Então, aquele que está culpado, ele está no lado de cá, ele pede, pai Abraão, pede para Lázaro trazer para mim uma gota de água no seu dedo, porque eu preciso matar a minha sede. E ele diz, nem Lázaro pode ir até você, nem você pode ir até Lázaro, porque há entre vós um abismo intransponível. Esse abismo intransponível é o espaço das nossas conquistas que todos temos que elaborar para sair do estado da negatividade, da sombra, naquele lugar onde a gente se encontra na ignorância, para a luz, para um lugar onde vamos desfrutar de uma plenitude amorosa, de uma plenitude iluminada, e isso, claro, se dá através de um labor muito grande, de um esforço, e a reencarnação entra aí justamente para fazer isso. Então, nós trazemos essa história para a nossa vida presente, escolhemos papai, escolhemos mamãe, mas como é que a gente escolhe? Uma lei de atração. Nós somos atraídos por um psiquismo que é muito compatível com o nível energético que nós estamos emanando enquanto espíritos. Somos atraídos para esses lugares e, a partir daí, nós começamos a viver experiências que nós mesmos escolhemos. Bert Hellinger, que é o pai da constelação familiar, ele diz: nós não podemos reclamar do lugar onde nascemos, porque essa foi uma escolha nossa. E outra coisa, foi algo extremamente importante, porque no meu estágio evolutivo, no lugar onde eu me encontrava do ponto de vista evolutivo, aquele era o melhor lugar para eu estar. Ali é onde eu iria. Pronto, voltamos. Né? Graças a Deus. Vamos dar, vai dar certo, viu? No final vai dar certo, a gente vai conseguir. Bom, então, só completando. Então, a gente, na verdade, quando vem, a gente já vem nesses espaços necessários para a nossa evolução, para o nosso processo evolutivo. Então, não tem nada errado, está tudo certo. A gente é que às vezes não entende, porque, de novo, a gente quer legislar sobre coisas que nós não temos um menor controle. Agora, como a gente não lembra o que a gente fez, a gente não lembra por onde a gente passou, a gente não lembra as construções que nós fizemos, nós, então, vamos nos encaminhando para um processo de revolta, de não entendimento. Isso vai depender muito da maneira como a gente encara a vida, como é que a gente constrói os nossos valores e, sobretudo, a nossa base de fundamentação para encarar as necessidades e as vicissitudes da vida. A doutrina espírita tem muita coisa para nos ensinar. Essa lei de causa e efeito é uma lei tão importante, tão fundamental, e por incrível que pareça, ela aparece de forma mais explícita apenas em uma questão
que é a questão 399, quando os espíritos dizem que os nossos atos consequentes, os efeitos são consequência dos nossos atos pregressos, e demais, de forma difusa, em toda a doutrina espírita. Ela não aparece entre aquelas 10 leis morais ou leis naturais que estão lá na parte terceira do Livro dos Espíritos, de forma explícita, mas ela está na lei de adoração, ela está na lei de sociedade, ela está na lei de trabalho, ela está na lei de progresso, ela está na lei de destruição, ela está na lei de reprodução, ela está na lei de igualdade, de liberdade, ela está na lei de amor, de justiça e caridade, em todas as leis de uma forma transversal. Existe o princípio da reciprocidade. Ela é uma das 21 leis universais listadas. Ela está em todos os compêndios da física e de todos os lugares. Por que que nós não entendemos isso? Por que que a gente acha que plantando cocos vamos colher mangas? Por que que a gente acha que a nossa vida não vai seguir essa lógica? Por que que a gente é tão desleixado, tão displicente com as coisas que são importantes para a nossa vida? Nós temos uma instância temporária carnal e existe uma instância eterna espiritual. Qual é o tratamento que nós damos à nossa condição espiritual? Quanto tempo nós dedicamos ao espírito durante uma semana, por exemplo? É só olhar quantas vezes nós vamos a um centro. É só olhar quantas vezes nós fazemos, ou que tempo dedicamos na oração, na contemplação, no momento em que nós nos sentimos conectados com Deus. É nesses momentos que nós podemos entender que somos algo além de carne. Nós somos espíritos e estamos aqui passando uma experiência evolutiva. Então não há porquê, hipótese alguma, eu imaginar que dou primazia ao espírito só porque falo que acredito no espírito. Não, eu não vivo. Então é como se não fosse. A mesma coisa acontece com a nossa vida na Terra. O que é uma existência carnal? Uma existência carnal é uma experiência aonde eu chego com as minhas bagagens, esquecendo os meus projetos, e vou ter que me lembrar dele à medida em que a sociedade e a vida for me lembrando. À medida que for aparecendo aquela dificuldade, à medida que aquela pessoa que a gente chama de carne de pescoço, de pedra de tropeço, as pessoas costumam chamar também de estrupício, né? Quando aparece um estrupício na frente da gente, a gente vai vendo como isso é um despertador, como a gente vai sendo despertado para as realidades intrínsecas nossas, e podemos imaginar que natureza de experiência é essa que eu vim viver aqui nessa terra. Justamente pela qualidade do exercício, ou da prova, ou da necessidade que eu tenho de aprender com a adversidade. Não existe dificuldade intransponível, não existe nada de ruim na nossa vida. O que existe é incompreensão. Nós não compreendemos as coisas que nos são passadas pelos códigos da existência. Observemos a dor. A dor, por exemplo, é uma coisa da providência divina que, se não houvesse, nós estaríamos em maus lençóis. Imagine que dentro da barriga houvesse uma anomalia em um órgão que não doesse. Nós nunca íamos saber se estávamos doentes, nunca iríamos tratar isso, porque não identificaríamos o local onde existe o desconforto. Então, a dor serve de uma forma pontual como marcador para dizer, neste lugar existe um problema. Neste ponto, é preciso prestar atenção. É por isso que a dor existe. Porque existe uma outra lei que faz parte dessa lei, que é uma lei inexorável, que é uma lei universal, que é chamada lei de harmonia. O que diz a lei de harmonia? A lei de harmonia diz o seguinte, que nós estamos dentro de um universo absolutamente equilibrado. E esse universo equilibrado de forças, ele não pode ter de forma nenhuma algum tipo de pendência para um lado ou para o outro. O caminho do meio é o caminho necessário do equilíbrio e da harmonia, do amor e tudo mais. Então, chega-se a dizer que a harmonia é a lei que une todas as coisas, que faz com que as coisas funcionem juntas. É a harmonia que permite que nós estejamos, por exemplo, dentro de casa com aqueles que estão conosco. É a harmonia que permite as células do nosso corpo funcionarem de maneira sistêmica, organizada e funcional, produtiva. É essa lei que é uma lei quase confundida com o amor.
Essa lei de harmonia, ela está presente em todos os lugares, e aqui eu queria fazer um ponto em relação a ela, basicamente, especificamente, falando a respeito de Deus. Quando nós pensamos em Deus e em suas leis, a gente imagina Deus como um grande legislador, aquele que era da figura mitológica, o que aplicava os castigos e dava as benesses para aqueles a quem ele queria bem. Então imagine esse Deus agora transformado num Deus difuso, que não pode ser identificado especificamente em lugar nenhum, mas ao mesmo tempo pode ser percebido em todos os lugares. Imagine um Deus que é imanente e transcendente, e que a sua própria expressão sejam as suas leis. Então, o que nós estamos falando é que a harmonia é a própria linguagem do divino. Quando nós, enquanto seres ignorantes, fazemos as nossas atividades e não consideramos que estamos inseridos numa lei de harmonia e criamos as desarmonias, esta desarmonia bondosa e amorosa age sobre nós, sinalizando: Paulo, nesse ponto, você fugiu do centro, da sua meta evolutiva, aqui cabe uma dor, porque a dor, na verdade, é apenas um lembrete de que nós não estamos fazendo a coisa certa, nós não estamos fazendo a coisa da maneira correta. Então ela vem e atua sobre nós no sentido contrário. Uma coisa interessante quando a gente pensa na harmonia é pensar num lago. É pensar num lago onde você joga uma pedra e a água fica toda bagunçada, ela começa a criar uma série de ondas para lá e para cá. E de repente, o que é que acontece? A gente para de jogar a pedra no lago, a natureza age sobre ele e de repente aquela água vai ficando calma, tranquila, não tem mais nada ali que cause o desequilíbrio. A própria harmonia imperando sobre a desarmonia. Enquanto as pedras forem jogadas no lago, aparentemente as suas águas estarão bagunçadas, mas quando para-se a agressão à superfície do lago, imediatamente a harmonia se faz presente, através de uma força contrária à altura das ondas. A mesma coisa acontece conosco. Quando nós criamos uma desarmonia, essa força contrária atua sobre nós e nós chamamos isso de dor. O que Deus chama isso é de amor. Eu quero você, meu filho. Eu quero que você aprenda a ser do centro. Eu quero que você aprenda a caminhar em direção à luz. Eu quero que você aprenda a ter a possibilidade de não mais contrariar leis naturais, porque isso não está ao seu alcance. É o que o oriental chama de dançar com Deus. Dançar com Deus seria mais ou menos aquela pessoa que está sentada numa cadeira, triste, revoltada por uma série de coisas da vida, e de repente aparece alguém na sua frente, um senhor bem apessoado, ou uma senhora, porque também podemos chamar o divino de um senhor ou de uma senhora, do pai ou da mãe, tanto faz. Imagine que chega essa pessoa diante de você e lhe convide para dançar. Aí você diz assim: eu não sei dançar. Não se preocupe, deixe que eu te conduza. Apenas ouça ou sinta os meus passos e não pise no meu pé. Porque se você pisar no meu pé, nós não acertaremos a dança. O nosso passo não será harmônico, será trôpego. E nós vamos dar uma cena aqui que não está muito boa. Nós estamos vivendo hoje os passos trôpegos daqueles que resistem a se entregar a Deus. Infelizmente, Deus virou um assunto de religião e saiu da natureza. Como foi a proposta de Camille Flammarion lá atrás, de inserir definitivamente Deus na natureza, e muitos outros, que falavam de um Deus imanente em todas as coisas. A gente conseguiu botar Deus num panteão divino, e ele sendo a porta de entrada de igrejas, de templos, de centros, de outras coisas. Nada a ver, ninguém pode se apoderar de Deus. A única coisa que nós teríamos que entender é que nós somos, assim como todas as coisas que têm a sua causa, nós somos consequência do desejo divino de se expressar na forma de um ser humano. Então nós poderíamos dizer que nós somos Deus expressos na forma de eu, de você, de todas as pessoas, e não haveria nenhuma diferença a não ser as aparentes e contraditórias formas de expressão dessas pessoas. Quando se olha, um é grande, um é pequeno, um é belo, o outro não é, um é maior, um é mais inteligente, o outro... mas no fundo todos somos a mesma essência e nós nos expressamos sempre do mesmo jeito, seguindo a mesma lógica funcional,
porque nós somos consequência da mesma causa. Então não haveria como uma causa comum produzir efeitos diversos, porque isso também é uma lógica que não procede em absoluto. Eu não sei por que também a gente não entendeu isso ainda, porque nós dizemos que Deus é onipresente. O que significa ser onipresente? Significa dizer que ele pode estar em qualquer lugar? Não, isso não é onipresente, isso é onipotência, porque ele teria uma potência máxima de desejar estar ali, estaria. A onipresença significa a presença imediata dele em todos os lugares, em todos os tempos. Então nós não podemos jamais esquecer disso. A lógica pede que a gente entenda que Deus se expressa na natureza e quando nós observamos os movimentos das coisas, nós observamos em verdade a própria dinâmica de Deus. Não é por outro motivo que quando a gente analisa a dualidade do bem e do mal, os Espíritos nos explicam no livro dos Espíritos que o bem é tudo aquilo que nos aproxima à lei divina e o mal é tudo que nos afasta da lei divina. O bem é tudo que nos aproxima da percepção de Deus e o mal é tudo que nos afasta. Por isso o mal sempre causa mal. Por isso o mal sempre causa desgosto. Por isso o mal sempre causa dor. O mundo está se afastando de Deus porque ele quer legislar sobre si mesmo. Ele quer legislar sobre a sociedade, criar um modelo social que vai vigir, que vai ser maravilhoso, e que todo mundo vai vender muitos produtos, e todo mundo vai comprar, e vai ter gente rica, e vai ter um pobrezinho que vai receber ajuda. Esse tipo de coisa não dá mais para se encarar isso do ponto de vista social. Ou a gente entende que nós somos todos trabalhadores de Deus. Nós estamos aqui apenas para fazer a parte que nos cabe na criação e por isso nós reencarnamos muitas vezes para descobrir que somos seres amorosos, que o nosso altruísmo em verdade é uma potência natural da nossa alma e que nós não temos nenhuma forma de esconder isso, a não ser quando o egoísmo e o orgulho tomam conta desse espaço e mascaram essa expressão do ser, dando ao indivíduo uma forma horrenda daquele que prefere ver o outro morto, aquele que prefere passar por cima, aquele que rouba no momento em que estamos passando por uma dificuldade enorme no mundo, aquele que pensa apenas em si mesmo, que não está nem aí para ninguém. Isso é uma forma horrorosa de expressão de uma cegueira do homem que não consegue enxergar a si mesmo. É por isso que Rolomei vai escrever nessa década de 50 esse livro, O Homem em Busca de Si Mesmo. E ele fala sobre isso com uma propriedade enorme, quando a gente consegue ver isso hoje, muitos anos depois, 70 anos depois desse livro ter sido escrito, nós não tivemos ainda a coragem de enfrentar as nossas dificuldades mentais, os nossos modelos arcaicos, nós não tivemos ainda a possibilidade de largar as cosquinhas sensoriais da Terra e não tivemos ainda a coragem de inserir Deus no seu devido lugar. Deus não é propriedade de religião nenhuma. Deus é a natureza, assim como nós também somos. Espírito não faz parte de religião alguma. Ninguém pode se apoderar de espíritos. Espíritos são da natureza. Os espíritos somos nós e somos todas as coisas que se expressam na energia de Deus. Então não há como ninguém se apoderar das energias que não lhe pertencem, não lhes pertencem. Nós podemos estudar, podemos dizer como é que funciona a questão da origem, do destino, das relações entre vivos e mortos, como a doutrina espírita se encarrega de explicar. Nós podemos fazer tudo isso, mas aí pronto, a partir daí é tudo ilação boba de seres humanos que querem mandar onde não. Bom, gente, então é isso. Então a gente, na verdade, a gente precisa acordar para essa realidade. Nós não podemos de jeito nenhum fugir disso. É momento de despertar. Esse momento agora é o momento da gente se voltar para dentro. É o momento da gente descobrir essas forças. Muitas pessoas têm me procurado, Paulo, eu estou com um filho com um problema, está travado em casa, ou o meu marido não está conseguindo mais dormir, eles estão passando a noite, a ansiedade está tomando conta. Por que isso? Porque simplesmente os elementos que nos distraíam foram travados, saíram do cenário. O nosso picadeiro foi reduzido a eu, a minha mulher e meus 2 filhos. Então agora eu tenho que me divertir com isso. E de repente aquelas distrações que estavam o tempo todo ao meu alcance saíram da cena.
E eu preciso agora voltar para ver a imensidão que existe dentro de mim. A imensidão que existe nesse coração, nessa alma. E para isso eu preciso ter a paciência de me empoderar de Deus. É essa a nossa meta evolutiva, a minha crença principal, que é uma ideia sobre todas as coisas que nós conversamos essa noite, e tudo que é uma linguagem universal, de que enquanto nós não nos apoderarmos desse poder que nós temos, dessa capacidade enorme que nós temos de nos transformar em seres de luz, nós vamos sofrer, e vamos sofrer bastante. É como o Buda dizia, enquanto nós nos apegamos ao impermanente, achando que o impermanente vai ficar, nós vamos sofrer. Jesus dizia, o seu tesouro coloque no lugar onde a traça não pode roer, aonde o ladrão não pode roubar, aonde o ferrugem não pode desgastar. Coloque esse lugar, esse tesouro, no lugar inexpugnável que seja apenas seu. E o único lugar que nós temos que está livre dos ladrões, das traças, do ferrugem, de tudo mais, até do tempo, é o nosso coração e a nossa consciência. E lá estão todas as leis. Lá estão todos os profetas, lá estão todas as coisas. A única coisa que eu preciso é ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Ter a sensibilidade da alma para conversar com essa consciência divina que há em mim e dizer, e agora? E aquele Senhor que está diante de mim, que me convida para dançar, eu aceitar dançar com Ele e dizer, Deus me leve, me conduza, para que eu possa enxergar as oportunidades de ouro que estão sendo colocadas na minha frente, enfrentamentos difíceis de serem superados, porque são as provas necessárias ao meu soerguimento. Eu tenho certeza de que se nós tivermos a coragem de nos enfrentar, tivermos a coragem e a paciência amorosa de olharmos para dentro de nós mesmos, nós vamos emergir muito mais fortes e cientes de uma realidade nova que precisa ser construída. O mundo novo, o chamado novo normal, se é que a gente pode chamar assim, eu não gosto desse nome, porque para mim normal é uma curva estatística, que diz que apenas nós estamos nos comportando de uma maneira tal e qual. E pode ser um absurdo a normalidade. Como nós chamávamos aquela coisa horrorosa de normalidade, e vamos chamar a próxima provavelmente de normalidade. A normalidade que nós estamos falando é a plenipotência do homem, a capacidade do homem de ser normalmente amoroso, de ser normalmente fraterno, de ser normalmente justo. E aí nós não mais vamos colher espinhos, nós não mais vamos colher das sarças, nós vamos colher das hortaliças verdes e saborosas do divino. Nós vamos poder usufruir do grande banquete quando pararmos de jogar pedra nos nossos lagos existenciais e deixarmos, contemplarmos, melhor dizendo, a força da natureza, trazer de volta para o seu lugar aquilo que hoje para nós é desequilíbrio. A única forma de nós resolvermos o problema do mundo é resolvermos o problema existencial do homem. Porque a abelha não tem problema nenhum, sapo não faz terapia, não toma remédio tarja preta, porque eles fazem o que eles vieram fazer. Eles não são contingentes, eles são perfeitos. Os animais são perfeitos, as plantas são perfeitas, porque são feitas totalmente. Enquanto nós estivermos nessa bobagem de achar porque a gente bota um foguete, não é nem a gente que bota, é o outro que bota, e a gente fica orgulhoso porque o homem botou. O homem é o homem lá, que quantas vidas, sabe-se lá, quanto Elon Musk, aquele homem lá da Tesla lá, que já botou o seu foguete no espaço, não sei se o nome dele é esse não, mas parece que botou o nome do filho de robô, né? Então esse daí, esse cara é muito inteligente e eu não sou. Então eu não posso me orgulhar da façanha dele. O que eu posso me orgulhar é saber que existem homens como eu que superaram todas as adversidades e todas as dificuldades. Homens como eu que se tornaram homens amorosos, como Francisco de Assis, como Gandhi, como Buda, como Jesus Cristo, como Madre Teresa de Calcutá, como Teresa d'Ávila, São Juan de la Cruz. Todas essas pessoas que fizeram realmente a jornada da alma e conseguiram se encontrar com a grandeza de Deus, superaram a ideia das encarnações dolorosas e conseguiram sair da casa do Sansara, como os orientais gostam de dizer, rumo àquele lugar maravilhoso que é o Samadhi, que é o lugar bacana, que é o Nirvana, que é o lugar gostoso de ficar com a nossa própria alma e sentindo Deus soprar e cantar aquela bela canção amorosa em nossos ouvidos.
Nós precisamos apenas deixar isso acontecer. Não precisa muito, não precisa de dinheiro, não precisa de nada. A única coisa que a gente precisa é se permitir sermos humanos, sermos divinos, sermos amorosos e assim não temos mais nenhum medo daquilo que pode nos acontecer. O que acontecerá àquele que planta amor, colherá amor. O que será aquele do que planta a paz, colherá a paz. O que será aquele que planta a esperança, será sempre ele alcançado pelas benesses da esperança e ele será sempre um conquistador de si mesmo em busca da sua paz. É isso, meus amigos, que nós temos para falar sobre essa belíssima lei de causa e efeito, que não é castigo, mas ao contrário, é a nossa remissão diante da nossa imensa ignorância. Viu? Ai, perfeito. Muito Muito bom. obrigada. Desculpem aí pelos saltos, mas foi tudo certo, no final dá tudo bem. Eu queria agradecer à Casa de Maria, que eu gosto muito de vocês, eu tenho um carinho especial por vocês, pela dedicação, pelo trabalho, pela espiritualidade dessa casa. Saibam que aqui vocês têm um irmão que vibra muito pelo sucesso dessa casa, que eu sei o trabalho que vocês fazem em prol do bem e da caridade, viu? Eu fico muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu amo você. Você é aqui dentro do nosso coração. Eu já lhe disse isso, né? Ah, sempre. É, irmão querido. Deixa eu só falar uma coisa aqui, Paulo. Você falou dentro de mim e o Clube do Livro, Leon Denis, que é um dos nossos trabalhos, colocou esse livro aqui no mês de maio. Foi o livro do Clube do mês de maio. Opa! De Luca, né? Nós, colocando como princípio o Evangelho de Jesus. É um livro espetacular. Todos aqueles que puderem devem ler. Foi, inclusive, indução de Joana, a mentora da casa, que pediu que colocasse esse livro. Porque aqui é uma transformação, é uma viagem. Ou seja, deixar aquele homem velho para um homem novo, mas com conceitos atuais. Muito interessante. Se alguém quiser, temos, né? Independente de ser através de nós, tem outros meios de adquirir o livro, mas se quiserem, temos. É só entrar em contato conosco. Boa dica, gente. Boa dica. Muito bom, viu? muito bom a sua colocação. Maravilhoso. Que nós tenhamos certeza de uma coisa. A pedrinha que hoje nós chamamos de pandemia, que ela sirva de uma grande interrogação para saber por que isso conosco. Se fizermos isso, nesse trabalho tão bonito que você elaborou na noite de hoje, dizendo que o que vamos ser quando sairmos da pandemia em função da nossa família, que é o principal, né? A família, porque ali é que é o nascedouro de um ser que irá ter ética, moral, que será um cidadão verdadeiro. E que lá fora, ao passar pelo caminho que deve trilhar para compreender muitas coisas da vida, não pegue aquilo que não lhe interessa, porque ele tem foco. Este foco, eu acho que este momento, esses dias em que estamos dentro de casa, é que deveria ser trabalhado pela família para quando as crianças ou os adolescentes saírem de novo às ruas, não percebam, vejam, mas não lhe pertence, como diz Paulo, né? Nem tudo me convém. Então, eu vejo, mas não me convém, deixa lá. E se eu puder ajudar para diminuir aquilo que já existe de ruim, que eu faça. Porque isso faz parte. É um dever nosso, não é? É um dever. Então, nós precisamos trabalhar isso. E esse momento é crucial para isso. Porque nunca dizemos, como você bem citou, não temos tempo para ir no centro. Não, puxa vida, a palestra é 8 horas, mas eu estou no trabalho às 7, até chegar aí já não dá. Mas se fosse para ir ao médico para resolver uma doença, teria. Dava um jeito e chegava. Mas o médico está lá te esperando, que é Jesus, e você não vai. É engraçado. Agora, não é? É fantástico esse pensamento. As pessoas esquecem de que o principal meio de sobreviver bem se chama Jesus. Tem todos os ensinamentos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu esqueço disso? Talvez precise de um vírus que a gente não enxerga, que não percebe, para nos mostrar isso. Despertador da alma.
Eu estou me referindo a planeta, não estou falando de Salvador em especial. Claro, claro. Todo o planeta está acometido, a Terra está doente, como diz a irmã Sheila quando conversa conosco. A Terra está doente. Então, precisa de uma mudança real, não aquela mudança instantânea, em que em 5 minutos já não é mais mudança e eu volto aos velhos hábitos. É preciso mudar de verdade. E o primeiro conceito para que isso seja entendido é isso mesmo, lei de causa e efeito. Porque tudo que eu plantar para mim, eu também não posso plantar manga e colher abacate, como você disse. Plantar manga e colher manga. Aí é ingenuidade demais, né? Se eu planto dor... Aí é ingenuidade demais. Viu, gente? Eu queria aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está botando nos comentários aí. É porque o Instagram é uma ferramenta que eu, particularmente, assim, tenho uma dificuldade ainda operacional, é com o dedo aqui para botar o celular, porque eu sou meio desastrado, se eu for escrever aqui é capaz do celular cair. Então, eu falando, né, eu queria agradecer a todo mundo aí que esteve conosco essa noite, as manifestações de carinho e a vocês pelo convite, viu? Será sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. Da próxima a gente pode fazer no YouTube, mas eu também estou aprendendo, viu? A mexer no YouTube. A gente fez uma homenagem à Cássia, que foram 5 anos, e aí eu consegui colocar tanto ao vivo no YouTube quanto no Instagram. Sim, mas sim. eu vou aprender a fazer convidados, e no caso convidar você, e a gente tá tanto no YouTube ao vivo quanto no Instagram. Aí eu vou aprender, aí a gente vai para o YouTube, e aí vamos estar ao vivo no YouTube e no Instagram. Como vocês quiserem, viu? Pesquisar, vou ver, viu? Aí a gente faz no YouTube da próxima vez. Tá? Vamos ficar nas 2 plataformas. Bom, beleza, tá joia, gente. Joia, bacana. Essa nossa palestra vai para o canal da casa, viu? No YouTube. Sim. Vou colocar, amanhã vai estar por lá, tá bom? Tá bom, tá joia. Gratidão a todo mundo, viu? Boa noite, fiquem com Deus, viu? Beijo no coração, tudo de bom. Beijo, beijo, beijo.